A violência contra a mulher começa muitas vezes dentro de casa, sendo praticada pelo companheiro. No Brasil, foram registrados, nos 10 primeiros meses do ano passado, mais de 63 mil denúncias de violência contra a mulher, o que corresponde a um relato a cada 7 minutos no país. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a partir de balanço dos relatos recebidos pelo Ligue 180. No último dia 7 de agosto, a Lei 11.340, conhecida como Maria da Penha, completou uma década no Brasil. O grande mérito, na minha opinião, da Lei Maria da Penha é a visibilidade que ela deu para a questão da violência contra a mulher. Porque era uma questão muito velada, muito escondida, e a maioria da população ela considerava até normal. Os próprios homens agressores, eles consideravam normal, cultural, a questão da violência contra a mulher. Então, hoje, o que eu percebo é que todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que ela é um mecanismo de proteção para a mulher em situação de violência. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor no Brasil há 10 anos, várias medidas de proteção à mulher foram colocadas em prática, com um dado a ser comemorado. Neste período, houve uma taxa de redução de 10% com relação à mortalidade das mulheres. Apesar da queda na taxa de homicídios, milhares de mulheres são vítimas de violência todos os dias. Na avaliação da Maria Antonieta, é necessário que mais políticas públicas sejam implantadas, numa forma de garantir proteção e qualidade de vida às mulheres. Infelizmente, apesar dos 10 anos de vigência da lei, nós ainda percebemos que a violência ela continua. Porque não se resolve a questão da violência com a simples edição de uma lei. Porque a violência contra a mulher, o preconceito, ela é uma questão cultural, ela é uma questão já arraigada na mentalidade da própria população. Então, o que a gente percebe é que, apesar da existência da lei, a violência ainda continua e continua com bastante intensidade, porque ainda não houve tempo para a mudança dessa mentalidade que ela tem que vir desde as gerações, desde os pequenininhos, né? Eu considero que alguns dispositivos da Lei Maria da Penha ainda não foram implementados. Algumas políticas públicas ainda carecem de mais recursos, principalmente essa questão das casas de mulheres, essa questão do aumento do número das delegacias especializadas, o aumento dessa rede de proteção que ela envolve municípios, estados, União, enfim. Todos esses aspectos que envolvem investimentos e recursos, eles ainda precisam ser implementados. Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República apontam que dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que a maioria desses crimes tem parceiros ou ex-parceiros como autores. De cada 7 feminicídios, 4 foram praticados por pessoas que tiveram ou tinham relações íntimas de afeto com a mulher. Evitar que as mortes continuem acontecendo talvez seja algo impossível, mas a prevenção, a reeducação de agredidas e agressores, essas sim, são medidas viáveis que precisam ser tratadas com prioridade para que o Brasil deixe de ser um país marcado pela violência, ocupando atualmente o 5º lugar entre os 20 países mais violentos para as mulheres. É possível que o poder público ele consiga diminuir esse número de mortes, que ainda é um número muito alto, através da efetividade desses dispositivos da Lei Maria da Penha, que possibilitam um afastamento imediato desse agressor nos casos em que você verifica que ele já vem reiteradamente praticando condutas contra essas mulheres vítimas dessa violência. Evitar completamente, infelizmente, é impossível, porque nenhuma autoridade está em todos os lugares ao mesmo tempo e consegue coibir essas questões. Eu digo que são muito complexas porque envolvem não só questões emocionais, porque muitas vezes a mulher ela é ligada emocionalmente ao agressor, mas envolvem também questões econômicas.
Muitas vezes a mulher não consegue sair do ciclo de violência porque ela depende economicamente do parceiro. Então, e que é o seu agressor. Os filhos dependem economicamente desse agressor. Então, muitas vezes, ela sai, né, o poder público retira a mulher daquela situação de violência, ela vai para esse abrigo, ela tem a medida protetiva em seu favor, mas ela retorna ao convívio desse agressor, porque elas dizem: eu gosto dele, eu já vivo com ele há muito tempo, ele é quem sustenta a casa, ou ele só é ruim quando ele bebe. Então, a gente percebe muito isso. A gente percebe que tem tido iniciativas no sentido de chamar esses homens para reuniões, como até uma medida alternativa à prisão, no caso de uma condenação, e há uma resistência muito grande da parte deles em relação a frequentar essas reuniões, enfim, mas eu percebo que o índice de reincidência, depois que eles passam por esse trabalho, que é também psicológico, é um trabalho de reflexão, ele diminui muito. Eles não voltam a agredir. Então, todas essas questões, elas precisam ser melhor trabalhadas para a gente conseguir evitar, ou pelo menos diminuir, as mortes e as situações de agressão.